Da vez passada falávamos sobre os artigos do credo, os artigos da nossa fé. Primeiro artigo do credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo artigo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Terceiro, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quarto, desceu à mansão dos mortos. Quinto, ressuscitou ao terceiro dia. Sexto, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Sétimo, creio no Espírito Santo. Oitavo, creio na Igreja Católica. Nono, creio na comunhão dos santos. Décimo, creio na ressurreição, na remissão dos pecados. 11º, creio na ressurreição da carne. 12º, creio na vida eterna. Aí estão os 12 artigos da nossa fé. E depois que nós passamos pela quinta aula, nós vamos para a sexta catequese. E na sexta catequese, nós vamos falar sobre os sacramentos, ou seja, os sacramentos da igreja, os sacramentos da nossa salvação. E aí a gente precisa saber quais são eles, né? Esse é o número 7. São 7 os sacramentos instituídos por Jesus Cristo e dados à igreja. E o que são sacramentos? São algo sagrado, sim. Eles transmitem a nós uma graça específica, cada um deles, né? São sinais sensíveis da graça invisível, né? E estes sinais sensíveis à graça invisível foi o próprio Senhor que os instituiu. Cristo instituiu esse sacramento e confiou-os à igreja. E por meio deles, nós recuperamos ou recebemos a graça divina, ou seja, o próprio Jesus Cristo age através deles, mas ele não está submisso a eles, né? Jesus não está submisso aos sacramentos. Ele pode sim fazer o que ele quiser, por exemplo, salvar alguém sem necessariamente este alguém ter todos os sacramentos, né? É um pouco mais complicado, mas é possível sim. E quais são e confere o que esses sacramentos? A graça divina, né? Eles nos concedem a graça divina. E quais são estes sacramentos? Estes sacramentos são o primeiro de todos, o sacramento porta. O primeiro que a gente recebe, o sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Estes 3 primeiros sacramentos são os sacramentos de iniciação. Batismo, confirmação e Eucaristia. E depois nós temos o sacramento da penitência, da unção dos enfermos, que são os sacramentos de cura, né? E depois nós temos o sacramento de serviço, ordem e matrimônio. Aí estão os 7 sacramentos, né? E alguns desses sacramentos, eles dão a nós algum caráter sacramental, O que é um caráter sacramental? É um selo espiritual, ou um sinal espiritual, tanto faz,
que é uma marca de total, é um sinal, é uma marca de total pertença ao próprio Deus, né? E com esse sinal nós somos configurados ao Cristo, né? E este sinal, ele não pode ser retirado e nem repetido, mesmo que você queira, não é possível. Ele fica ali marcado, como se fosse uma tatuagem, né? E é por isso mesmo que ele não pode ser repetido. Uma vez que você recebe, você não pode receber de novo. E quais são esses sacramentos que conferem a graça, confere o caráter sacramental, este selo espiritual, este sinal de total pertença que não pode ser repetido nem retirado? Existem uns. O primeiro deles é o sacramento do batismo. Uma vez que você foi batizado, você não pode ser batizado de novo, você não pode rebatizar, né? O batismo, a crisma e a ordem. 3 sacramentos, né, que não pode ser repetido. Porque esse sacramento ele imprime caráter, esse sinal que não pode ser repetido, não pode ser tirado. Então, batismo, você não pode ser batizado 2 vezes. Crisma, que você não vai ser crismado 2 vezes. E a ordenação, que você não vai receber a ordenação 2 vezes, ou seja, os padres, né? O sacramento, pelo fato dele ser realizado, nele o próprio Cristo age independente do estado de graça do ministro, né? Ou seja, ex opere operato, ou seja, a obra acontece independente da santidade do ministro, né? Mas contando que esse ministro faça a coisa direitinho, do jeitinho que precisa ser feito, né? Mas só que os frutos destes sacramentos, eles dependem sim da disposição daquela pessoa que o recebe. Por exemplo, do batismo ele vai precisar de aderir à fé. O do crisma ele vai ter que estar no estado de graça, né? O da ordem também, né? Vai ter que ter reta intenção, um monte de coisa, né? Vai ter a graça específica que aquele sacramento confere. E o que é uma graça sacramental? É uma ajuda que o próprio Deus dá para que a gente possa conseguir manter na vida de amizade com Ele, né? E nos sacramentos antecedem a glória de Deus na terra, né? E é onde que se celebra os sacramentos? No primeiro momento, os sacramentos são celebrados dentro de uma liturgia. Cada sacramento tem uma liturgia específica e a maioria deles deve ser ministrados dentro do próprio sacramento da Santíssima Eucaristia, que é a Santa Missa, né? Claro que tem alguns deles que às vezes são feitos fora da Santa Missa. O sacramento da confissão, da unção dos enfermos, do batismo, do matrimônio, às vezes, né, eles podem ser feitos fora da Santa Missa, do sacramento da Santíssima Eucaristia. E nesses sacramentos, o próprio Cristo, ele age na pessoa do ministro. Então, quando o ministro fala, eu te batizo, é o Cristo que batiza. Quando o ministro fala, eu te absolvo dos seus pecados, é o Cristo que absolve. Quando o bispo diz, receba por esse sinal o dom do Espírito Santo, é o próprio Deus que confere este sinal, né? Quando o sacerdote diz, o que Deus uniu, o homem não separe, é o próprio Cristo que está agindo, né? Que está manifestando esse desejo, né? De que aquele casal, né, não se separe, né? E o que mais? É interessante que estes sacramentos, todos eles se celebra a liturgia celeste, né? Ele antecipa, né, a liturgia celeste. Essa liturgia celeste, ela é celebrada pelos anjos, pelos santos, né?
por Nossa Senhora, pelos apóstolos e pelos mártires. E sobre essa liturgia, que eu estou dizendo do sacramento, quando se fala de sacramento, se fala de liturgia, porque a liturgia ela está inclinada a conferir a gente os sacramentos, né? Apocalipse 7, 9. É sobretudo a liturgia da Eucaristia. Né? E como é celebrada essa liturgia? Essa liturgia ela é celebrada, ela é tecida, por assim dizer, por sinais e símbolos, para que a gente possa entender melhor, né, a mística, por assim dizer, da celebração. E o significado essencial dos símbolos e dos sinais que se celebram, que se aparecem na liturgia, tem a raiz na criação e também na cultura, né, na cultura dos seres humanos. Por exemplo, a procissão da Sagrada Aliança, né, do Antigo Testamento, eles carregando a arca, né? Uma espécie de procissão, por assim dizer. Lá é revelado plenamente na pessoa e na obra de Cristo, né, na liturgia. Né? É claro que a Arca da Aliança é uma prefigura do próprio Cristo que vai vir depois, né? Que é o novo, é o Messias, né? É a nova aliança, né? E de onde provém os sinais sacramentais? É claro que é da criação, né? A água, né, no dia do batismo, né? A luz também no dia do batismo, o fogo no dia do batismo, o pão, o vinho na Santíssima Eucaristia, o óleo no crisma, no batismo, na ordenação, na unção dos enfermos, né? E também tem a ver com a vida social, né? Na vida social nós temos o costume de lavar as mãos, também está na liturgia, de ungir, né? Com óleo, né? Na verdade, antigamente o óleo era usado como se fosse um remédio. No fato de partir o pão, né? Tudo isso está dentro dos sacramentos, da celebração litúrgica dos sacramentos. E também está dentro da história da salvação. Os ritos da Páscoa, por exemplo, aparecem na celebração da Santa Missa. Os sacrifícios que aí eram oferecidos, né, na Páscoa judaica, né, a Páscoa dos Hebreus, a celebração pascal dos Hebreus, a imposição de mãos, né, que da vez passada eu dizia que a imposição de mãos significa transmitir o Espírito Santo, né, nas consagrações e assim por diante, nas unções e assim por diante. E quando é que se deve celebrar? Né? Primeiro precisa se celebrar dentro de um tempo litúrgico, né? Nós temos quantos tempos litúrgicos? Tempo comum, tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma, tempo pascal e temos o tempo comum, ou seja, nós temos 4, vamos contar de novo. Tempo do Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, tempo comum. Nós temos 5 tempos litúrgicos. Né? O centro do tempo litúrgico é sempre o mistério pascal. E é por isso que a gente lembra da Páscoa no domingo. Então, o domingo é o centro da celebração litúrgica. E aí, a função do ano litúrgico é para ir colocando a gente dentro do mistério celebrado, né? E nesses tempos litúrgicos a gente celebra a encarnação e o seu retorno, né? Todo o mistério da nossa salvação. E nós costumamos rezar também a liturgia das horas. Na liturgia das horas a gente reza os salmos, né? Em 5 momentos do dia. Antigamente era 7, mas agora são só 5, né? Ofício, laudes, hora média, vésperas e completas. Então nós temos 5 momentos. E na parte da manhã nós temos 3. E na parte da tarde e noite nós temos mais 2, né? Ofício, laudes,
hora média, vésperas completas, 5 momentos. Onde celebrar a liturgia? Sempre num templo, numa igreja, né? João 4, 24. Os edifícios sagrados nós chamamos de igreja, lugar de oração, casa de Deus, e assim por diante. É o que já tinha falado em tempos passados também, né? Os lugares importantes da igreja. Estamos falando de sacramento, eles são oferecidos na igreja, então a gente fala dos lugares importantes, né? O altar, o tabernáculo, que é o sacrário, né? A custódia dos olhos, os vasos que guardam os olhos sagrados, a cátedra, onde o presidente da celebração usa, né? No caso, a cátedra é a cadeira onde o bispo senta, né? Temos a sede, que é onde o presidente da celebração usa, que é o padre, o sacerdote, né? Temos o ambão, onde é proclamada a palavra de Deus. Temos a pia batismal, onde acontece o sacramento do batismo. Temos o confessionário, onde acontece o sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação. Esses são os lugares mais importantes. Na liturgia existem os elementos imutáveis, aqueles que não podem ser mudados, né? Os elementos imutáveis, eles são de instituição divina, não pode ser mudado. Por exemplo, a água no batismo não pode ser mudada, né? E nem a fórmula não pode ser mudada, porque foi o próprio Jesus que deu esses elementos, né? E tem muitos outros também, que depois, em outro momento, a gente fala sobre eles. E há também os elementos mutáveis, né? Os que podem ser mudados, né? Por exemplo, a unção no dia do batismo, a unção do óleo do crisma, ela não precisa, esse é um rito opcional. Se quiser, faz. Se não quiser, né, não precisa fazer. Mas se o rito permite, é bom fazer, né? Tem depois a entrega do sal, que também é opcional. Tem a entrega da roupa branca, que também é opcional, né? Mas molhar com a água, ungir com óleo dos catecúmenos, entregar a vela acesa, esses aí não são mutáveis, não pode ser facultativo, aliás, né? Tá bem, então aí está a introdução dos sacramentos, né? Os sacramentos da igreja que nós precisamos, né, receber para que nós possamos ter mais possibilidade de galgarmos os degraus da nossa salvação. E o sacramento do batismo, que é o sacramento de iniciação cristã, ele é o mais importante, pois é o sacramento porta, e com ele, através dele, a gente pode receber todos os outros sacramentos, né? Pode confessar, pode comungar, pode fazer pode receber o crisma, pode todos casar, ser ordenado, receber a unção dos enfermos e assim por diante. Mas o primeiro e o principal é o sacramento do batismo, porque através do batismo existem as consequências interessantes no sacramento do batismo. A primeira delas, apaga o nosso pecado. Todos os pecados, principalmente o pecado venial, aquele que a gente nasce com ele, né? Depois que apaga os pecados, Deus nos adota, ou seja, no dia do batismo, com o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque antes do batismo, nós não somos filhos de Deus, nós somos apenas uma criatura de Deus. E no dia do batismo, a gente torna os filhos de Deus, né? Então, a segunda consequência do batismo. Depois nós temos a terceira consequência, né? O terceiro fruto, né? O terceiro objetivo, né, do sacramento do batismo. Nos torna membros da igreja. Olha que interessante. A partir daí a gente torna membro da igreja. Primeiro apaga o nosso pecado, nos torna filhos de Deus, membros da igreja e depois, importantíssimo também, nos torna herdeiros do paraíso, ou seja, a gente pode ir para o céu depois do sacramento do batismo. Ele nos confere isso, ele nos coloca aí no caminho da salvação. Mas é claro, né, que a gente precisa depois de fazer a nossa parte também, porque a parte de Deus é essa, né? Apagou o nosso pecado,
nos colocou dentro da igreja, nos adotou como os filhos, nos deu a oportunidade para ir para o céu, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, sem o batismo, não existe nada disso, né? Então, sem o batismo, alguém pode ir para o céu? A princípio, eu poderia dizer que não. E as criancinhas que morrem sem batismo? O catecismo vai dizer o seguinte, que as criancinhas que morrem sem batismo, a gente coloca elas na misericórdia de Deus. Por que a gente tem que colocá-las na misericórdia de Deus? Porque Deus não está submetido ao sacramento do batismo, né? Deus, ele está acima do sacramento do batismo. E ele pode fazer as suas maravilhas, né? Ele tem o seu jeito de lidar com as coisas. Mas, a princípio, diríamos que não é possível existir salvação sem o sacramento do batismo. Mas aí tem uma coisa bem interessante também. Nós sabemos que quando Jesus morre na cruz, né, como se ele estivesse batizando todo mundo, né? Todo mundo. E aí, por causa desse sacrifício redentor de Nosso Senhor na cruz, todos foram batizados, né? Ou seja, as mães, por exemplo, né, que estão esperando seus filhinhos, elas às vezes até conseguiram, os padrinhos já estão preparando, né, para o batismo que essa criança vai nascer, que coisa e tal. E aí teríamos o batismo de desejo, né, no caso seria dos pais, né, dos pais, né? E aí morreu a criança, né, antes de nascer. E aí como é que fica, né? Aí por causa disso que eu acabei de dizer, por causa do sacrifício de Nosso Senhor na cruz, que já batizou todo mundo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não precise receber o batismo, né? Precisamos, né? Todos que nascem, né, têm essa possibilidade, têm que receber o sacramento do batismo. Agora, aqueles que não, aí tem esse batismo de desejo, né? E esse batismo de desejo também é válido, né? E dá a salvação, né, para quem tiver essa graça, né, de não ter a oportunidade de ter o sacramento mesmo, né, de água, como nós conhecemos, tem o sacramento, ter o batismo de desejo. E também tem aqueles, né, que às vezes estão preparando, né, numa terra assim, estrangeira, numa terra onde não tem cristãos, que estão preparando para receber o sacramento, mas aí um não cristão, obstinado, né, louco, enfrenta essa pessoa e fala: olha, você não vai ser batizado. Se você continuar com essas bobeiras, eu vou te matar. A pessoa fala: tudo bem, eu vou ser batizado. Você vai e mata essa pessoa. Então, existe outro tipo de batismo. Esse é o batismo de desejo. Esse batismo de desejo também está dentro daquilo que eu acabei de dizer, né? Sem o batismo não existe salvação. Não é possível a salvação, né? E nesses dois casos é possível a salvação porque existem outros tipos de batismo, né? O batismo de desejo e o batismo de sangue, né? Que são os mártires, né? E o que mais, né? O sacramento do batismo, ele tem mais coisas interessantes também. Depois do sacramento do batismo, a gente pode receber os outros sacramentos também. Por exemplo, se eu quisesse me casar, por exemplo, se eu não fosse batizado, eu não poderia receber o sacramento do matrimônio. Ou até se eu quisesse me confessar, eu também não poderia me confessar, porque não tinha o sacramento do batismo. Não é possível. Padre, eu já sou grande, eu vou receber o batismo, preciso confessar antes? Não, porque você não é batizado, você não precisa confessar nada. E o sacramento do batismo, ele vai apagar todos os seus pecados, todos, né? Desde quando você nasceu até hoje. E você nem precisa confessar eles estão perdoados já. Agora, se depois que recebeu o batismo pecou de novo, aí a única saída é confessar, arrepender, confessar, né, e fazer as coisas direitinho, né? Porque os sacramentos estão aí para nos ajudar e não para nos atrapalhar e nos proibir de algumas coisas. Não, eles estão aí para nos ajudar a ir para o céu, né? Estão aí para nos auxiliar nessa caminhada. E a gente não pode se dar ao luxo de achar que a gente não precisa dos sacramentos para a gente galgar os degraus da santidade. Precisamos sim, porque se eles não fossem necessários, eles não existiriam.
e foi o próprio Jesus que os instituiu, né? Então aqui a gente para com a primeira parte da sexta catequese, né? Depois a gente continua ainda falando do sacramento do batismo, porque nós estamos falando do sacramento de iniciação. Tem o sacramento do batismo, o sacramento do crisma e o sacramento da Santíssima Eucaristia. Continuando com os sacramentos de iniciação, estamos falando do sacramento do batismo e os nomes que recebe esse sacramento, né? Por exemplo, as imagens que ele recebe. Emergir, batizar quer dizer emergir, dar um banho de água, né? Ele serve para nos purificar, para nos dar a vida nova em Cristo, para que nós possamos ser novas criaturas em Cristo, ou seja, para que sejamos filhos de Deus, né? E nele nós somos imersos na morte de Cristo, para depois ressurgir com Ele, como uma criatura nova, com uma vida nova. Por isso que tem os 3, né, mergulhos. Quando se mergulha na água, quer dizer, morre com Cristo. Quando tira da água, quer dizer, ressuscita com Cristo, né? Então tem esses 2 sentidos, de morte e de vida. Morte para o pecado e vida para a graça, vida para Cristo, né? 2 Coríntios 5,17. É o banho da regeneração, a renovação do Espírito Santo. Titus 3,5. Banho da iluminação. Pelo batismo nós somos iluminados, né? Porque até então estávamos submersos nos pecados, né? Estávamos nas trevas, né? Que simboliza o pecado. A prefiguração do batismo da antiga aliança, né? É a água, fonte de água viva, né? Vida, mas também morte, né? Os 2 significados. A água no batismo significa a arca de Noé, que pode simbolizar a igreja, pode simbolizar a nossa vida, né? Como diz, né, no próprio Evangelho, né? A vida de cada um. E através dessa arca, né, que a gente pode dizer aqui que tem o símbolo da igreja, é que nós seremos salvos. Ou seja, nós somos salvos pelas águas, né? Noé, ele foi salvo pelas águas, né? Das águas do dilúvio. Depois nós temos outro simbolismo também, que é a libertação, né? Pelo batismo nós somos libertos dos nossos pecados. E nós vimos isso na história da salvação também, quando acontece a passagem no Mar Vermelho, do povo de Israel saindo do Egito. Eles são salvos pelas águas do Mar Vermelho. Enquanto eles são salvos, o povo do faraó são mortos, né? Simboliza a libertação da escravidão, do jeitinho que aconteceu com o povo de Israel, né, que atravessou o Rio Jordão, né, teve a travessia também do Rio Jordão, para livrar da escravidão. E daí que a travessia do Rio Jordão, então do Rio Jordão quanto do Mar Vermelho, para ser libertado da escravidão e entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida aí simboliza vida nova, simboliza a vida eterna e assim por diante, né? É a imagem da vida eterna, a Terra Prometida. Primeiro você tem que ser liberto dos seus pecados pelo batismo, depois você é introduzido na Terra Prometida, que é a vida eterna, que é o céu. E o sacramento do batismo tem o seu ápice, né? Tem o seu ápice onde? Em Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão, ele está santificando todas as águas para que nós também possamos ser batizados. E uma vez que Cristo está se deixando batizar, ele está assumindo a condição de pecador, né? Na cruz, quando do lado aberto de Jesus jorra sangue e água, está prefigurando 2 sacramentos, né? O sacramento do batismo e o sacramento da Santíssima Eucaristia. Depois da ressurreição de Jesus, ele manda que os seus apóstolos vá pelo mundo inteiro, anunciando o Evangelho, pregando o reino de Deus e batizando a todos, aí aqui ele dá a fórmula,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Desde quando a Igreja administra o sacramento do batismo? Desde quando? Desde quando Jesus mandou, né? Desde quando Jesus mandou, depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, Jesus falou, vai para todo mundo e anuncia o Evangelho e batize a todos. Então a igreja desde aí começou a administrar o sacramento do batismo. O rito essencial do sacramento do batismo é imergir ou derramar água na cabeça daquela pessoa que vai ser batizada, do candidato, né? Invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem é que pode receber o sacramento do batismo? Todas aquelas pessoas que ainda não tenham sido batizado validamente. Todos esses podem receber o sacramento do batismo. Quem já é batizado, mesmo que seja o Satanás, né, é batizado, não pode rebatizar de novo. Mas se ele ainda não se converteu, aí o problema já não é mais batizar de novo, né? Tomar um juízo mesmo, né? E querer uma mudança de vida. E por que se batiza as crianças, né? Que se para batizar se precisa da fé, né? A primeira condição para ser batizado, eu disse que não pode ser, a primeira condição para ser batizado não tem que ser batizado, né? Ou seja, não é batizado, então pode batizar, mas precisa aderir à fé. E como é que a gente vai dizer que uma criança tem fé? Então, no caso, não teria sentido batizar uma criança, mas tem sentido sim, porque nós precisamos libertar essas crianças também do poder do maligno, porque sem o batismo, o maligno tem muito poder, né, sobre essas pessoas. E para dar a liberdade a elas de filhos de Deus, aí a gente oferece o sacramento do batismo. E aí o que eu acabei de dizer, né? Para batizar-se requer a profissão de fé. No caso dos adultos, das crianças, a igreja, os pais, os padrinhos fazem essa profissão de fé por elas, né? No lugar delas. Quem é que pode batizar? Pode fazer o batismo, administrar o sacramento do batismo? Primeiro, o bispo, o padre, o diácono e, nas ocasiões urgentes, qualquer pessoa, desde que façam o que a igreja faz, né? Por exemplo, tem uma criancinha quase morrendo no hospital e todo mundo lá é, não vou dizer protestante, todo mundo lá é muçulmano, por exemplo. Aí alguém vai lá e pega, eu vou batizar porque ela não vai poder mais se batizar. Então vai batizar a criança, tá válido o sacramento do batismo, tá válido o batismo para ela, né? Ela é batizada sim, em extrema necessidade, tá? Se não tem necessidade, então é esses aí, né? Os ministros